satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz. Tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti. Por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Muito bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui para mais uma lição do apóstolo Paulo, da Epístola aos Gálatas. Não é assim, irmã Josefina? É verdade. E esta semana nós vamos estudar sobre o apelo que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas. Muito bem, é o apelo que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas. Isso é interessante e creio que vai ser muito positivo para nós. Mas vamos iniciar com uma oração pedindo a bênção de Deus para este momento, está bem? Ok. Quer orar, irmã Josefina? Sim, podemos Tá bem. orar. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, Criador da terra, do mar e tudo o que existe, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém. Nesta hora, amado Jesus, vamos estudar a tua lição. Mais uma vez, o Senhor Jesus veio falar aos nossos corações. E queremos, ó Pai querido, debater esta lição no sentido de cada um de nós possa aproveitar e entender o que a lição nos traz esta semana. Amém. Transforma nossas vidas e nossos corações. Faz-nos pessoas melhores a cada dia e nos prepara, ó Pai querido, para o encontro contigo nos céus. São as graças que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Alegramos-nos muito por estar conosco e por partilhar também desta lição.
Eu, com certeza, começaria por dizer que o apóstolo Paulo é um dos personagens que eu mais aprecio. Isto porquê? Porque o apóstolo Paulo era, no meu entender, um pastor verdadeiramente apaixonado pelas suas igrejas. Exatamente. O apóstolo Paulo sente-se nas cartas que ele escreve que ele amava as pessoas a quem dava a conhecer o Evangelho. E eu creio que ele tinha um segredo para continuar a amar essas pessoas. E o segredo do apóstolo Paulo é que ele valorizava tanto o sacrifício de Cristo, mas valorizava tanto que ele se empolgava diante daquelas pessoas por quem Cristo havia morrido. Penso que esse era um ponto fulcral da vida de Paulo. Exatamente, porque ele levou em consideração, não é, a essência da vida de Jesus para a sua. Então ele conseguiu transmitir e ser uma pessoa de um amor tão grande para com aqueles a quem ele foi falando a sua palavra. Por isso é que ele foi uma pessoa muito diferente, posso assim dizer. Por isso é que na lição nós vamos estudar ainda muito, vamos falar muito sobre o apóstolo Paulo, de tudo quanto ele fez pelos Gálatas e que fez por nós também. Exatamente. O que está a fazer por nós Exato. neste momento. Exato. Eu até parece que adivinho o pensamento constante do apóstolo Paulo. E o pensamento dele era assim: o Senhor ama tanto estas pessoas, o Senhor anseia tanto a salvação das pessoas, que eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance, mas mesmo tudo, para que estas pessoas não se desviem do caminho. Eu acredito que o apóstolo Paulo iria justamente dar uma ênfase tão grande, porque ele sentia que Cristo amava tanto aquelas pessoas que ele não poderia deixá-las de maneira nenhuma serem presa do inimigo. Por isso, nós ao longo desta lição vamos ver efetivamente essa grande preocupação do apóstolo Paulo de ver que os Gálatas se estavam a desviar do Evangelho que ele lhes tinha ensinado. E por isso mesmo ele vai apelar, mas o apelo dele é de uma forma enérgica, não é? Exatamente. Não é um apelo assim suave. Porque há uma frase que espero que não me engane agora, que quando, nos momentos de crise, Deus age duramente. Então, este foi um dos momentos que Paulo teve de ser enérgico, não é? Para falar com o povo. Não que ele não os amasse, mas naquele momento ele tinha de ser assim. Embora o enérgico dele, e nós vamos ver nisso num dos versículos, que o enérgico dele deveria ser num tom, embora com grande firmeza, mas num tom de grande amor. Exatamente. É? E depois nós também aprendemos logo na introdução que ele tinha motivos de desistir de falar com o povo gálata, não é? Porque nós vimos na lição que o que lhe fez ele se deslocar até a galáxia, não é? Foi porque ele amava aquele povo, não é? E ele queria que eles voltassem àqueles princípios que ele havia ensinado. E nós vimos que ele também podia dar uma grande desculpa para não fazer isso, porque a lição nos falou que ele estava a ver um momento de grande sofrimento. Um sofrimento muito grande do apóstolo, sim. E era uma desculpa dizer, pá. E até o povo ficar assim a questionar, mas então você vem falar conosco de um Deus tão amoroso, mas tu vives uma doença que, se esse Deus realmente é amor, devia te curar, não é? Era um motivo das pessoas questionarem, mas mesmo assim o povo da galáxia aceitou a mensagem de Paulo. Sim, é verdade. Quer dizer que nessa mensagem enérgica é um apelo que Paulo faz para que o povo possa retornar outra vez ao Evangelho que Paulo tinha pregado, não é?
aquilo que o apóstolo Paulo queria era que, em princípio, eles reconsiderassem o caminho que estavam a trilhar e que voltassem a uma experiência real com Cristo. Exatamente. E é por isso que Paulo acreditava que Cristo, apesar de eles estarem a ir por um caminho errado, que Cristo não tinha desistido dos Gálatas. Exatamente. E por isso então o apóstolo Paulo vem. E aqui eu acredito que entramos naquela primeira parte que a lição nos falava do grande coração de Paulo. Exatamente, como a lição de segunda-feira nos falou do coração de Paulo, que é o que o pastor já falou muito bem logo na introdução, que ele tinha um grande amor por aquele povo. Era um amor que, como é que eu posso dizer, fica assim meio, as palavras me fogem nesse momento, por isso é que ele depois falou que devêssemos ser como ele. Sim. Em atitude, não é? E naquilo que ele acreditava. Por isso é que ele nos fala de um grande amor, que mesmo ele sabendo que o povo estava aí para um caminho que não era o melhor, mas ele cria, não é? Ele acreditava que eles podiam ser melhores. Por isso é que ele falou com eles de um grande amor. E o coração de Paulo é uma lição, gostei muito. E o coração de Paulo realmente mostra-nos como é que nós devemos ser hoje em dia, não é? Exato. Quer dizer que havia uma preocupação paternal de Paulo e que está sobretudo manifestada nestes 2 versículos de Gálatas, capítulo 4 e o versículo 19 e 20. Eu vou ler estes 2 versículos, porque penso que são muito, muito importantes. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. É engraçado aqui 2 ou 3 frases disto. Paulo diz que estou com as dores de parto. Ele até diz, porque estou com, de novo, não é? Por quem de novo sinto as dores de parto. O que é que Paulo quer dizer com isto, sinto as dores de parto? É engraçado que Paulo, e nós iremos ver já numa das lições à frente, iremos falar mais em detalhe sobre isso, Paulo era um judeu convicto. Ele era um fariseu, ele respeitava muito as tradições judaicas. E agora, quando Cristo lhe aparece, tem que haver uma mudança completa na vida de Paulo. Exato. E não foi fácil para Paulo operar essa mudança, porque ele acreditava tanto naquelas tradições judaicas e agora entender que a sua salvação não tinha nada a ver com aquilo que o povo fazia, mas dependia totalmente de Cristo. Exato. Então aquilo para ele foi muito difícil. Mas ele, depois de compreender, ele transmite essa mensagem aos Gálatas. E agora, os Gálatas estavam a ir para aquelas tradições também. Então o Paulo está a dizer que sente de novo as dores de parto, não é? Porque Paulo está a sentir a mesma coisa. Quer dizer, aquilo que eu já vivi, estão vocês agora a voltar atrás, estão a retornar e vocês estão a fazer viver outra vez essas dores de parto. Eu já não queria viver isso, porque eu já tinha Jesus Cristo como o meu Salvador. E eu não quero voltar a isto. Paulo estava a reviver outra vez esse dilema. Mas é interessante que quando Paulo diz: gostaria de estar presente convosco e falar-vos noutro tom de voz, à primeira vista pode dar a entender que o Paulo está a dizer assim: eu gostava de estar convosco num outro tom de voz, para ser duro convosco. Mas não é isso. Não era isso. É justamente o contrário disso, não é? Como é que a irmã Josefina entende isto, deste outro tom de voz? Acha que o apóstolo Paulo realmente dirige-se aos Gálatas? Faça a ligação com aquilo que ele diz no versículo 19. Meus filhinhos. Não é? Quando ele diz meus filhinhos, mostra que quer ser carinhoso para ele. Exatamente. Não é? E eu começaria por dar um exemplo, né,
eu como mãe, não é? Tenho os meus filhos e instruo-lhes no caminho do Senhor. E o objetivo é que eles continuem e vivam nesta senda, não é? Sim. E é o que aconteceu exatamente com Paulo. Ele havia ensinado, porque eram filhos dele. Ele era um pai para eles. Sim. Então, ele, ao ver os filhos a se desviarem, como uma mãe sente, eu ensinei o meu filho como ele deve viver. E ele, ao se desviar, é uma dor tão grande que, ao invés de nós nos dirigirmos aos nossos filhos com uma dureza, nós vamos com amor. É verdade. Vamos Quer com dizer, amor. apesar de ser algo concreto e, em certo sentido, é uma admoestação, Exato. mas era uma admoestação com uma voz de ternura, não é? Uma voz de amabilidade para lhes mostrar a verdade. A verdade. É interessante que eu tenho estado a fazer um estudo na reunião de oração com a Igreja da Baixa da Banheira e, a determinado momento, eu apresentei ali um caso de quando houve a rebelião de Lúcifer no céu. Quando ele foi expulso, ele depois pediu uma entrevista a Cristo e disse que estava arrependido e que queria voltar outra vez às suas funções e ser obediente à voz de Deus. Mas diz que Jesus Cristo lhe disse que já não podia, que a decisão já tinha sido tomada e ele já não podia ser readmitido no céu. Mas diz que quando Jesus lhe disse isso, diz que Jesus chorou. Exatamente. Interessante. Embora tivesse dito uma coisa que já tinha acontecido e que já não podia voltar atrás, mas foi com grande tristeza. Porque a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. E quando um de nós se desvia do caminho, ele chora. Ele sente uma dor muito grande. Por isso é que a Bíblia nos diz que o pastor abandona as 99 ovelhas para ir à busca de uma só. Porque o objetivo de Deus é que todos nós sejamos salvos. E eu mesmo, por isso é que a lição nos falou do apóstolo Paulo, este amor, ele vivia a essência de Cristo. Ele aprendeu mesmo com Cristo. Exatamente, de amar o seu próximo. E para ele não foi fácil, porque uma vez que ele estava muito inserido realmente nas tradições, não era fácil ele mudar agora Exatamente. de atitude. Mas nota-se que ele aprendeu com Cristo. Eu talvez gostaria de fazer aqui umas aplicações desta lição de segunda-feira, de domingo, Sim. para nós hoje. A primeira aplicação é que também nós devemos manifestar o desejo de que os errantes voltem para Jesus. Que muitas das vezes Não não é o que acontece. connosco. Nós, como ser humano, é muito difícil, muitas das vezes. Quer dizer que nós devíamos sentir um amor, sentir que aquelas pessoas que erraram estão a ir por um caminho que vão perder a vida eterna. Então nós devíamos sentir um amor muito grande e um grande desejo de que realmente elas voltem para Jesus. É verdade. A segunda aplicação é que nenhuma palavra de admoestação deve ser proferida sem misericórdia. Que muitas das vezes também é complicado. É complicado. Nós achamos que devemos chamar a atenção de uma maneira dura, não é? Quando estamos naquele momento, muitas das vezes não paramos e as palavras que saem, ao invés de salvarmos, acabamos por matar. Às vezes ainda empurramos as pessoas para o abismo. Exatamente. Não é? E é engraçado que Ellen White ela diz que esse não é o método de Cristo. Não. Não é o método de Cristo. E realmente não é. As pessoas que erraram, a terceira aplicação que eu devia fazer, devem ver as nossas admoestações, ou por outra, devem ver nas nossas admoestações que o nosso coração está repleto do amor de Deus. Não é? Eu posso realmente advertir uma pessoa, mas essa pessoa tem que sentir que o amor de Deus está na minha voz. O amor de Deus está no meu coração. Penso que isso é o mais importante desta lição de domingo. Ao entrarmos agora na lição de segunda-feira,
eu diria que a lição de segunda-feira está muito ligada Com a de- com a de terça-feira, não é? É o desafio para vir a ser e depois na outra também é sejam Como eu. como eu, não é? Também eu como... Uhum. Vamos ver aqui assim. E eu agora vou desenvolver um bocadito mais aquele pensamento que eu falei há momentos. Paulo era um verdadeiro israelita. Ele identificava-se com Abraão em todas as práticas, incluindo a prática da circuncisão. Exato. Porque temos que ver que realmente aqueles judeus que vieram ali criar a confusão nos crentes da Galácia eram judeus que diziam que eles tinham que ser circuncidados e tudo isso, não é? Mas além disso, Paulo era um fariseu zeloso. Ele diz mesmo, quanto à lei, eu era irrepreensível. Mas ao conhecer Cristo, Paulo afirma que a sua vida sofreu uma grande transformação, não é? Ele identificava-se com Cristo, não por aquilo que ele havia feito por Cristo, mas por aquilo que Cristo tinha feito Em sua vida. na sua vida, não é? Aquilo que Cristo tinha feito por ele. Paulo compreendeu absolutamente que ele não tinha feito nada e que Cristo é que tinha feito tudo nessa salvação. Então, o grande desejo de Paulo quanto à conduta dos Gálatas está refletido no versículo 12, quando ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, que sejais como eu. Que sejais como eu. É interessante isto, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Quando o apóstolo Paulo, quando uma pessoa lê este texto, à primeira vista dá a entender, ou uma pessoa pode perceber, olha que presunção a de Paulo. Que vocês sejam como eu. Quer dizer, dá aquela sensação de exaltação. Que ele está, Que eu sou melhor do que vocês. É que as pessoas me devem seguir, mas não era esta a mensagem que o apóstolo Paulo estava a passar para o povo da galáxia. Era no sentido de que eles fossem como Paulo, não é? Ou seguissem Paulo na sua essência, de quem ele realmente era. Aqui, se nós formos ver o contexto, há duas ou três coisas importantes. Aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer é: não sejam como eu fui, mas sejam como eu sou agora. Eu fui zeloso com essas tradições, mas agora já não sou assim. Não sejam como o judaísmo quer que vocês sejam, mas como o cristianismo explica. Ou seja, a nossa salvação não depende de maneira nenhuma, a nossa salvação não depende das nossas obras, mas depende de mim. E ele até pode pensar assim: eu achava que a minha observância da lei era o que importava, mas agora entendo que apenas a obra de Cristo é suficiente para a minha salvação. Exatamente. Coisa extraordinária, não é? Não sejam como eu, é neste sentido, não é? Eu aqui, nesta lição de segunda, tenho também uma outra aplicação, e o nosso tempo vai apertando, não é? Vai. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que eu tinha é que a nossa identificação com Cristo não deve ser pelo que estamos a fazer por Cristo, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Não é? Eu creio que isso é o mais importante. Em segundo lugar, a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração. Exatamente. Não é? Não, exato. Por isso é que Paulo ainda foi contra os judaizantes, não é? Porque eles eram seguidores das leis. Muito estritos. Muito estritos, exatamente. E Paulo diz que a circuncisão não é algo tão importante, não é? Mas aquilo que vocês acreditam, não é? Que era receberem Jesus em vossa vida
E ali sim, isto é que era mais importante para eles. O receber Cristo, o aceitar Cristo, era a circuncisão do coração. Exato. Não é? E é isso que Paulo realmente identifica. E depois, na parte de terça-feira, que nós vimos há momentos, tem uma parte que é muito interessante, porque quando ele diz, eu suplico que se tornem como eu, que sejam como eu, mas e depois diz, pois eu me tornei como vocês. Eu tive que mudar a minha vida, houve uma transformação, eu deixei de ser aquele judaizante, aquele que acreditava em todas as tradições, para ser como vocês, só acreditar na salvação através da fé. Porque esta lição nos mostra que o método que Paulo usou para atrair outros a Cristo é que nós devemos nos envolver com as pessoas, não é? Sim. Que muitas das vezes nós, não, ele não é adventista, ele come isso, ele faz isso. A nossa tendência é nos distanciarmos dele. Mas Paulo diz que não, ele tornou-se gentio para poder salvá-los. Pois, ele tornou-se gentio justamente nesta ideia, porque primeiro ele diz, não sejam como eu fui, mas sejam como eu sou agora. Exato. Para depois ele então estar a afirmar que ele deixou o legalismo judeu, não é? Para ter agora um relacionamento com Cristo, da mesma maneira que eles, como gentios, quando aceitaram a Cristo, eles viviam pela fé nesse Evangelho de Cristo. Não é? Ok? Mas creio que a irmã Josefina ainda tinha mais alguma coisa a dizer aí, em relação a isso. Eu acredito que Paulo está a conduzir a conversa aqui para um ponto. Nós estivemos unidos com Cristo Jesus, vamos permanecer nele. Exato. Não é? E se nós compreendermos aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer, vamos entender melhor que realmente a nossa salvação não depende nada daquilo que nós possamos fazer, como era aquilo que os judeus pensavam, mas daquilo que nós somos neste momento, daquilo que Cristo fez por nós neste momento, não é? Pois, porque nós ao aceitarmos Cristo, era no sentido de nós sermos filhos de Deus e ser semelhantes a Jesus em tudo, tanto no nosso dia a dia, no sentido de sermos um exemplo para os outros, porque eu, por exemplo, consegui entender esta lição dessa maneira, não é? Que Paulo veio nos mostrar de como nós devemos viver para levar outros a Cristo. Por isso é que ele disse que sejam como eu, não nas tradições, mas na essência de sermos filhos de Deus, fazendo o trabalho que Jesus pediu que fizéssemos, que era de levar a mensagem àqueles que... E aceitando esse sacrifício de Cristo na nossa vida. Exatamente. Não é? Não trabalharmos para a nossa salvação, mas aceitar a salvação que Cristo nos deu. Exato. Não é? Realmente estamos já com o tempo muito limitado, mas diante das dificuldades dos Gálatas, e aqui é um ponto importante, diante da dificuldade dos Gálatas, Paulo não os abandona. Coisa extraordinária aqui, não é? Exato. Um grande exemplo para nós hoje. Mesmo que os outros estejam em dificuldades, mesmo que os outros estejam a desviar-se do caminho, a aceitar o caminho, nós nunca os devemos abandonar. Não é? É o que nós já falamos logo no princípio, o amor que ele tinha por este povo não permitia que ele os abandonasse, porque o objetivo deles era mesmo que eles aceitassem Cristo e seguissem aquele caminho. Sim. E era um amor tão grande que não, para ele, enquanto eles não mudassem, ele não se sentiria bem ele mesmo. É verdade. Quer dizer, porque era muito fácil para Paulo dizer assim, eu ensinei-vos tudo, agora vocês não quiseram aceitar, meus amigos, eu tenho mais trabalho para ir fazer. Eu vou para outros sítios, vocês não quiseram aceitar, mas a verdade é que Paulo não fez isso. Paulo voltou atrás, não é? Ele preferiu, de forma cristã, relembrar o carinho que eles tinham por ele, não é?
E quando se manifestou nessa questão lá da doença, não é? Exatamente. Que eles atenderam bem o apóstolo Paulo, e Paulo relembrou isso também, no sentido de mostrar que o Paulo estava reconhecido por isso, não é? Sim. Quer dizer que Paulo aí procurou tocar um pouco no sentimento deles, não é? No coração. Sensibilizar o coração deles para que depois eles conseguissem ouvir o apóstolo Paulo, não é? Pois, para ele lembrar de tudo quanto ele havia feito, como que dizer, eu fiz tudo por amor. Então, foi ao encontro do coração, a fim de poder resgatá-los. Aquilo que Paulo mais ou menos está a dizer é que, assim como vocês me ajudaram na minha doença física, eu agora quero vos ajudar na vossa doença espiritual. Assim como vocês foram extraordinários para comigo naquele momento, eu quero retribuir para vos mostrar a verdade acerca de Cristo, para que vocês possam aceitar isso. O que é que isto nos mostra a nós hoje? Que deveríamos, com certeza, orar muito mais uns pelos outros. Exatamente. Não é? É. Que deveríamos, com certeza, orar pelas necessidades físicas, materiais, mas de uma maneira particular pelas necessidades espirituais das pessoas. Errar, todos nós erramos. O que é que eu gostaria que me fizessem a mim se eu realmente me estivesse a desviar da fé? Era que orassem por mim, que me chamassem a atenção, que me amassem. Então eu devo fazer isso pelos outros. Nos colocarmos no lugar dos outros e assim nós vamos conseguir levar esta vida que Paulo tinha. Quando nós sentirmos a necessidade quando eu sentir a necessidade do meu próximo, é mais fácil eu conseguir ajudá-lo. Então eu consigo, não é, sentir que ele precisa e eu preciso também que ele entenda. Exatamente. Então, nesse sentido, eu não quero me salvar a mim, mas também quero levar a mensagem aos outros. Então, conseguimos trabalhar no sentido de levar os outros, trazer os outros a Cristo, no caso. Estamos mesmo a terminar, mas eu ainda gostava de apresentar aqui um ponto muito interessante. É que somos chamados a falar a verdade, mas com o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. E esse sentimento é o amor. Eu encontrei umas passagens muito interessantes sobre Jesus Cristo e que diz assim: grande tato e sabedoria são necessários ao trabalhar quando queremos ganhar almas. O Salvador nunca suprimiu a verdade. Ele dizia sempre a verdade, mas disse-a sempre com amor. Com amor. Diz que em suas relações com outros exercia o máximo tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Diz aí que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Não ocasionou jamais uma dor necessária a uma alma sensível. E depois diz, não censurava a fraqueza humana. É o que nós costumamos fazer muitas vezes, não é? Achando-nos melhores que os outros, queremos estar sempre com o dedo apontado, não é? Mas diz que Jesus não censurava a fraqueza humana. E porquê que Jesus fazia isso? Porque é o mais normal, é nós sermos fracos. E quando Deus nos chamou, Deus já sabia que nós éramos assim. Exato. Por isso é que Deus nos oferece o seu amor. Mas agora há aqui uma coisa interessante. Diz que ele denunciava destemidamente a hipocrisia, a iniquidade e a incredulidade. Mas havia lágrimas na sua voz ao proferir as suas repreensões. Interessante, era aquilo que eu há bocado mostrava em relação a Satanás, não é? Que Jesus chorou de grande tristeza porque Satanás já não poderia voltar atrás, não é? Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Para ele, toda a alma era preciosa aos seus olhos. Mas há aqui uma coisa interessante que eu penso. É que Jesus via em todas as pessoas almas a quem ele queria salvar. Então quer dizer que se eu vir alguém errar, aquilo que eu deveria fazer para imitar Cristo é ver naquela alma uma pessoa a quem Cristo quer salvar. Ela hoje tomou uma atitude negativa, ela hoje fez uma coisa errada, mas é uma pessoa a quem Deus ama
e uma pessoa a quem Deus quer salvar. Penso que isto é o resumo quase de toda a lição. Da lição, exatamente. Não sei se a irmã Josefina ainda quer dizer mais alguma coisa, mas estamos já mesmo no limite. Sim. Basicamente, é aquilo que nós falamos durante a lição toda, que, acima de tudo, devemos buscar o amor de Jesus para podermos conseguir viver como Paulo viveu. Enquanto nós não conseguirmos ter este amor pelo nosso próximo, vai ser muito difícil termos que... Quer dizer que aí temos que orar muito por nós. Exatamente. Né? Para Deus Muita nos oração, ajudar a ter muito esse poder. amor pelas almas da mesma forma. Né? Exatamente. Ao proferir palavras de reprovação, devemos pôr na voz a ternura e amor cristãos possíveis. Quanto mais elevada for a posição de um ministro, de um membro de igreja, tanto mais circunspecto deve ele ser em palavras e atos. Quer dizer que temos que ter um cuidado muito grande, realmente, quando temos que dizer alguma coisa a alguém. Olha, que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos, e que esta lição realmente possa ser um motivo de grande reflexão para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.